E aí, pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui a nossa disciplina e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte do planejamento logístico. Né? Então, dentro da logística, a gente tem todas aquelas atividades, como eu comentei na aula passada, atividade de transporte, gestão de estoque, a parte de processamento de pedido, todas essas atividades para que o sistema logístico ele realmente funcione, a gente precisa planejar essa atividade. Então a gente precisa planejar a logística para que a gente consiga executar isso da melhor forma possível. E aqui eu friso bastante essa questão, pessoal, que a gente precisa começar a pensar no planejamento de qualquer atividade. Né? Hoje em dia a gente vê que a maioria das pessoas e a realidade que a gente encontra em algumas empresas é que não ocorre a etapa de planejamento. A gente já entra na parte de execução e vai fazendo as coisas conforme vão acontecendo, só que daí, se a gente trabalhar dessa forma, nunca a gente vai conseguir executar uma determinada atividade da melhor maneira possível, terminar aquela atividade dentro do prazo com o menor custo ou até mesmo finalizar aquela atividade e entregar ela dentro do prazo. Né? Então a gente precisa ter uma atenção maior na parte de planejamento, não só da logística, mas de qualquer atividade que a gente vá desenvolver, certo? Então, quando a gente pensa no planejamento da logística em específico, a gente precisa fazer com que esse planejamento da logística ele esteja atrelado ao planejamento estratégico da própria instituição. Né? Tem que estar alinhado o planejamento estratégico da empresa, o planejamento estratégico geral da empresa como um todo, ele vai servir de base para a gente desenvolver o planejamento da logística, porque um tem que estar em consonância com o outro. Então, assim, o planejamento estratégico ele pode estar baseado em três pontos principais. Ou é o aumento de lucro da empresa, ou é um crescimento dessa empresa, né, a ampliação das suas instalações, ou é um aumento de participação do mercado. Então, se o objetivo da empresa é aumentar o lucro, o meu planejamento da logística ele tem que estar focado em aumentar o lucro, possibilitar que a empresa atinja esse aumento de lucratividade que ela quer. Eu não posso desenvolver um plano de logística que vai estar atrelado o foco maior em participação de mercado, porque daí não está alinhado esses dois planejamentos e daí no final tem um departamento que está andando por um lado, a empresa está andando para outro, ninguém se conversa, não se chega a lugar algum. Então a gente sempre, quando for desenvolver um planejamento, qualquer planejamento que seja, esse planejamento sempre tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Então, quando a gente pega, né, esse planejamento estratégico geral da empresa, para que a gente consiga atingir os objetivos determinados nesse planejamento estratégico geral, a gente vai começar a dividir ele para que cada parte da organização trabalhe para que consiga atingir aquele objetivo geral. Então, assim, a gente vai ter o marketing trabalhando, a gente vai ter produção trabalhando para isso e a gente tem a logística. E aqui a gente está interessado em falar de logística. Né? Então, qual que é a estratégia que a logística ela vai adotar dentro, né, desse planejamento logístico? Então, os principais objetivos quando a gente pensa, né, na estratégia logística, a gente vai estar baseado na redução de custo, e daí aqui na redução de custo a gente sempre vai verificar quais são as atividades dentro da logística que apresentam o maior custo. Então, dentro de todo o sistema logístico, se a gente parar para analisar quais são as atividades que apresentam maior custo, a gente vai ver que é transporte e estocagem. Então, para atingir esse objetivo de redução de custo, a gente tem que
pegar e desenvolver um planejamento lá, desenvolver uma estratégia logística em cima de transporte e em cima de armazenagem. Se o nosso objetivo for redução de capital, ou seja, o nosso sistema logístico está muito grande. Às vezes eu estou com uma frota muito grande de automóveis e a eficiência, né, a utilização desses equipamentos, desses caminhões, ela pode não estar muito interessante, então eu posso reduzir. Eu tenho que ver quantos armazéns que eu tenho e dentro de cada armazém desse, qual que é o meu nível de estoque, né? Então tudo isso custa. Né? Então, se eu quero reduzir capital, eu vou reduzindo o tamanho do meu sistema logístico. E a gente também pode estar focado em melhoria do serviço prestado ao cliente. Então, a melhoria do serviço também é melhorar ali o nível de serviço oferecido ao cliente. Também é, né, um ponto, né, muito importante que a gente pode desenvolver toda uma estratégia logística pautada em melhoria de serviço para o cliente. Então esses são os principais objetivos, né, que a gente tem quando a gente fala de estratégia logística. A minha estratégia pode estar focada em redução de custo, a estratégia pode estar focada em redução de capital, ou a estratégia pode estar focada em melhoria de serviço. Então tá. Então, quando a gente pensa, a gente já viu, a estratégia pode estar focada em um daqueles 3 pontos principais. Redução do custo, redução do meu sistema logístico ou melhoria do serviço ao cliente. Então, definido a estratégia, a gente parte para desenvolver o próprio planejamento da logística em si, que a gente vai ver então como que a gente vai mandar esse produto de forma efetiva e eficiente, né? Ou seja, efetivo, eu tenho que entregar, eu tenho que cumprir o objetivo, e eficiente é da melhor maneira, utilizando os recursos de maneira adequada, ao longo de todo o canal logístico, né? Desde a matéria-prima até o meu cliente final, e também podendo considerar aí a logística reversa. Então, quando a gente pensa, né, em como que a gente vai encaminhar esse produto e todo o canal logístico, dentro desse canal logístico, a gente vai ter vários elementos. Então, esses elementos precisam ser planejados. Né? Então, o planejamento da logística, ele justamente vai ver isso. Ele vai analisar o canal da logística, vai ver todos os elementos que compõem esse canal e vai planejar etapa por etapa. Eu vou sair do ponto A, vou até o ponto B. Como que eu vou fazer isso? No ponto B, eu tenho um armazém. Como que eu administro esse armazém? Qual que é o tamanho desse armazém? Certo? Qual que é o nível de estoque que esse armazém vai ter? E assim, de todas essas decisões que a gente vai tomando, né, aonde que esse armazém vai estar, como que eu vou administrar esse armazém, como que eu vou ir do ponto A até o ponto B, que é a minha decisão em relação ao transporte, todas essas decisões que eu vou tomando, ela vai resultar em um nível de serviço para o cliente. Então, se eu opto por ter um armazém próximo ao meu cliente, quando o cliente faz um pedido, ele vai receber rápido isso. O produto está perto dele, então rapidamente ele vai ter o produto. Então, se eu trabalho dessa forma, eu vou ter o gasto com armazenagem, mas eu vou ter um nível de serviço mais elevado. Se o cliente estiver disposto a pagar por isso, ok. Eu posso optar por um transporte mais rápido, aumenta o nível de serviço. Então, todas as decisões que a gente tomar em relação à localização, as decisões em relação ao estoque, sobre transporte, vai definir qual que é o nível de serviço que eu vou oferecer para o meu cliente, e são coisas que eu preciso decidir antes, fazer um planejamento antes, né, planejar todos esses elementos antes para depois fazer a execução dele. E é isso que a gente faz aqui dentro da logística. Então, aqui eu vou passar meio rapidamente, né, porque a gente vai daí entrar mais a fundo em relação a como que a gente vai trabalhar transporte, estocagem, né, números de armazéns, tudo isso ao longo aqui do nosso semestre.
Então, só para destacar, para vocês terem ideia do que quais são os tipos de decisão que a gente precisa tomar para definir uma estratégia de localização, por exemplo, né? Então, quais são essas decisões? O que a gente precisa analisar quando vai fazer uma estratégia de localização? Então, ali, ó, a gente precisa saber qual é a quantidade de instalação que a gente vai ter, ou seja, o número de armazéns. A gente precisa saber qual que é o tamanho desse armazém e aonde ele vai estar localizado, qual que é a cidade, qual que é o bairro dentro dessa cidade. Tudo isso precisa ser decidido e avaliado na estratégia de localização. A gente precisa determinar o ponto de estocagem para as fontes de abastecimento. A gente precisa fazer uma demarcação de demanda a pontos de estocagem ou fontes de abastecimento. Então a gente precisa saber aonde que o nosso cliente está e onde o nosso fornecedor ele está. E daí a gente vai ver onde que a gente vai se posicionar. Se vai estar próximo ao cliente, próximo ao fornecedor, ou a minha indústria vai estar próxima ao fornecedor, mas eu vou ter armazéns próximos aos meus clientes. Então, tudo isso a gente vai avaliar. E se o armazém ele vai ser público ou ele vai ser próprio. Né? Depois a gente vai ver como que a gente vai analisar isso daí, como que vai escolher tudo isso. Em relação à estratégia de transporte, qual é o meio de transporte que a gente vai ter? A gente vai ter que fazer um estudo de rotas, né? Fazer o roteamento por quais pontos a gente vai passar e qual ponto é o primeiro. A gente tem que fazer um cronograma de envio, né? Fazer um planejamento de como que a gente vai enviar, né? Ordenar todos esses envios e o tamanho ou a consolidação de embarque, né? Essa questão de consolidação também a gente depois vai estudar bastante, falar bastante sobre essa questão de consolidação. Em relação à estratégia de estocagem, o que a gente precisa definir? Qual que é o nosso nível de estoque, ou seja, qual é a quantidade de produto A eu vou ter no estoque, qual é a quantidade de produto B e assim por diante. A composição dos estoques. Então eu posso, por exemplo, minha empresa atua no Brasil inteiro. Eu tenho lá o pessoal da região norte que eles gostam de consumir o produto A, B e C. Aqui na região sul não é esses mesmos produtos, os gostos são diferentes. Aqui eles consomem o produto M, N, O. Então, de acordo com a minha localização, eu preciso definir qual que é o mix de produtos que o meu consumidor ele consome mais e com base nessas informações a gente definir qual que é o mix de produtos e a quantidade desses produtos que vão ficar em cada armazém. E os métodos de controle de estoque. Né? Aqui na disposição dos estoques a gente também vai avaliar o layout interno do nosso estoque, né? Então vai ver como que a gente vai dispor tudo isso, se vai ser em container, se não vai ser em container, se vai ser em prateleira, se a gente vai utilizar um endereçamento fixo, se a gente vai utilizar um endereçamento variável, tudo isso a gente também vai avaliar. E quais são os métodos de controle que a gente vai aplicar, né? Então acho que aqui em sala a gente vai ver o método de controle ABC para gestão de estoque, né? Então a gente vai ter que ver quais são os métodos disponíveis, né? Eu posso automatizar o meu controle de estoque, ter um método automatizado para fazer esse controle. Então, a gente tem aí algumas opções. Ultimamente, as grandes empresas elas automatizam, né, essa parte de controle de estoque. Mas né, uma decisão que a gente toma na parte de estratégia. E quando que a gente precisa planejar e também ver a necessidade de replanejamento do nosso sistema logístico? Então, aqui eu coloquei uma figura que representa uma cadeia logística, onde a gente pode ver que a gente tem vários elementos. Então aqui eu tenho o fabricante,
esse fabricante ele manda aqui para um provedor, esse provedor manda aqui para um distribuidor, esse distribuidor através de transporte ele pode mandar para um outro fabricante que daí chega no consumidor final, né? Então a gente tem o produtor que pode mandar direto para o cliente ou pode mandar para um distribuidor que manda direto para o cliente. Então a gente tem é, várias situações diferentes que podem ocorrer dentro do canal logístico. E algumas situações elas vão influenciar esse canal e vão exercer uma pressão para que um replanejamento ele ocorra. A gente está acostumado a operar todo esse sistema logístico de uma forma, mas às vezes ocorrem algumas mudanças ali no sistema que nos obrigam a operar de uma outra maneira, certo? Então aqui, quando a gente tem alterações na minha demanda, então, conforme os anos vai passando, a gente pode ir ampliando a nossa parcela de mercado ou a gente pode ir perdendo parcela de mercado, que a nossa demanda ela pode ir mudando de localização. Então, se antes, no início, eu tinha, por exemplo, o meu foco de demanda a região norte do Paraná, só que eu fui, ao longo dos anos, aplicando algumas estratégias de expansão e hoje em dia eu estou muito forte em São Paulo, né, a região de São Paulo. Então a minha demanda mudou, né? Será que essa alteração de demanda, a localização dos meus clientes, não vai exigir eu repensar como que eu faço minha administração de estoque, a localização dos meus armazéns? Se mudaram os clientes, também não mudou os produtos mais consumidos? O meu meio de transporte que eu estou utilizando, será que é interessante para que eu tenha um nível de serviço satisfatório? Então, quando ocorre uma mudança na demanda, muda-se a localização, então eu posso ter os meus clientes concentrados numa região. Daqui a uns 10 anos, eu posso ter uma situação diferente, eu já não tenho mais eles nessa região, eu tenho em outra região distinta, né? Então, alterações na demanda pode fazer com que a gente necessite um replanejamento logístico. Se eu quero oferecer um serviço ao meu cliente diferenciado, né? Então, se eu posso melhorar o serviço ao cliente oferecendo uma maior disponibilidade do produto. Então, sempre que ele me colocar um pedido, vai ter aquele produto em estoque. Então, ele colocou o pedido, eu enviei para ele. Então, eu preciso repensar o meu controle de estoque em relação aos níveis de estocagem que eu tenho. Rapidez na entrega está relacionado a qual que é o meio de transporte que eu vou utilizar, ou qual que é o sistema que eu utilizo para fazer essa entrega, né? Igual você pensar no correio, eu tenho Sedex e eu tenho postagem normal. Postagem normal demora lá 10 dias, 12 dias, 15 dias. Sedex chega em 2, né? Então, só que é lógico que você vai pagar mais caro, mas se o cliente está querendo esse tipo de nível de serviço, você faz um replanejamento para você oferecer isso que ele quer. Agilidade e precisão no processamento de pedidos, né? Também é uma outra questão que a gente pode replanejar daí a parte de sistema de processamento de pedido para que a gente tenha uma melhoria aí no serviço do cliente e não ter erro da informação ser distorcida ali, né? Às vezes ir uma quantidade errada, característica errada do produto, ir para o lugar errado, você errar o momento de entrega, né? Então tudo isso daí a gente pode tentar melhorar. É lógico que aumentando o nível de serviço você aumenta o custo, né? Então você tem que saber se o cliente está disposto a pagar esse aumento de custo. Então isso tem que estar muito atrelado ao cliente. A gente precisa fazer um estudo em relação às necessidades do cliente para saber qual que é o nível de serviço que ele quer para eu oferecer o nível de serviço que ele quer. Em relação às características do produto, se mudam as características do produto, eu também posso mudar o meu sistema logístico.
Por exemplo, se há uma mudança de peso no meu transporte, isso vai influenciar o custo do meu produto, do meu transporte. Se mudar volume, também eu tenho uma alteração no meu sistema de transporte e também no meu sistema de armazenagem. A questão de valor, né? Se o produto ele é muito caro, eu tenho que desenvolver todo um sistema de segurança para eu fazer a armazenagem e transporte desse produto. Não pode ser de qualquer forma, né? Pode ser roubado. Se o produto ele apresenta risco, né? Risco de contaminação, risco de explosão, qualquer tipo de risco, eu também tenho que planejar todo um sistema logístico propício a isso. Né? Aqui eu até coloquei um exemplo de uma alteração na forma de um produto em relação a peso e volume que a gente pode ter em cima das tarifas de armazenagem e transporte. Se a gente tem um determinado produto, né, pode ser o que for, um produto que é um móvel, uma bicicleta, uma motocicleta, né, qualquer tipo de produto, a gente pode pensar, eu vou mandar esse produto montado ou desmontado? Se eu mandar ele montado, o espaço que ele vai ocupar vai ser muito maior. Então, a gente vai ter um custo mais alto desse transporte, porque a gente vai conseguir transportar menos produtos. Se a gente manda desmontado, eu já tenho uma redução bem significativa no meu custo de transporte. Né? Então a gente pode planejar todo o nosso sistema logístico pensando nessas características do produto e vendo o que a gente pode fazer para tentar aí, melhorar, né, a eficiência de utilização, principalmente a utilização de espaço dentro de estoque e transporte. E quando também a gente quer daí fazer alguma alteração no custo do sistema logístico em si, né? Então, é, às vezes o meu custo, eu faço um levantado de custo em relação ao meu sistema logístico, eu vejo que o meu custo está muito alto e isso está impactando na minha competitividade. Então eu posso replanejar o meu sistema logístico para eu tentar ter um custo logístico menor. A questão de política de precificação. Também eu posso, dependendo de como eu vou formar o preço do meu produto, eu também posso planejar o meu sistema logístico de diferentes maneiras. Aqui na política de precificação eu posso ter, por exemplo, quando eu tenho o preço do produto e ele não embute o valor de frete, o valor do transporte. Então, nesse caso, se o cliente ele, ele se responsabiliza pelo transporte daquilo, a gente não precisa se preocupar no planejamento de logística. Agora, se a gente vai entregar, né, se o cliente espera que a gente entregue esse produto para ele, daí a gente já tem que embutir o preço de transporte dentro do preço de produto e fazer todo o planejamento logístico. Tem outros métodos também de precificação que a gente vai, vai ver, né? Mas daí aqui está relacionado mesmo a essa questão, se eu estou considerando o transporte ou eu não estou considerando o transporte dentro do preço do produto. Né? Então, quando eu considero, daí eu já tenho que pensar nessas estratégias logísticas. Senão, já é bem mais tranquilo. Beleza? E daí, a gente pegou e definiu, né, todo esse planejamento logístico, viu as decisões, né, que a gente precisa tomar para desenvolver, né, essas estratégias, tanto em transporte, estocagem, né, a armazenagem lá. Agora a gente precisa
verificar tudo isso, né? Ver o desempenho desse planejamento. A gente precisa avaliar esse desempenho estratégico, avaliar esse planejamento logístico que a gente fez. Então, para a gente conseguir ter, né, essa avaliação dos resultados e se a gente está conseguindo obter os objetivos que a gente previu e que estão no plano estratégico da empresa, a gente pode aqui levar em conta três mensurações que são bastante utilizadas e bastante úteis para fazer esse tipo de verificação, que é, primeiro, fluxo de caixa. Eu montei uma estratégia, eu implementei essa estratégia lá, uma estratégia que fez mudanças no transporte, fez mudanças no meu sistema de estocagem. Mas e aí? Isso daí resultou em um aumento do meu fluxo de caixa? Eu passei a vender mais, né? Então, se sim, é porque a estratégia deu certo. Se não, tem alguma coisa errada. Economia, né? Se eu implementei uma estratégia, eu consegui ter uma redução no meu custo, o meu custo do sistema logístico ele diminuiu. Se ele diminuiu, eu estou economizando. Se ele não diminuiu, não fiz nenhuma economia. Não deu certo essa estratégia. E o retorno sobre o investimento. Aqui o retorno sobre o investimento, a gente vai pegar duas medidas, que é as economias anuais. Então assim, a gente implementou uma estratégia. Quanto que eu consegui economizar ao longo de um ano? Né? Quanto de benefício isso me gerou? Qual foi a economia que eu consegui obter com essa estratégia? E quanto que eu investi nisso daí? Então eu vou dividir a economia pelo meu investimento. E isso daqui espera-se que ele seja o quê? O que vocês acham? Maior ou menor que 1? Né? Então, se ele for menor do que 1, isso quer dizer que o meu numerador ele é menor do que o meu denominador. Ou seja, eu investi mais do que eu economizei. Então a economia não pagou o meu investimento. Então espera-se que a minha economia seja maior do que o meu investimento, porque eu preciso custear esse investimento e ter um retorno. Né? Então a gente sempre espera que isso seja maior do que 1. Pessoal, então a parte de planejamento da logística é isso daí. Daí eu, na próxima aula, daí eu vou levar em sala de aula o livro para vocês, e daí eu passo as atividades. Esse daqui é o capítulo 2 do livro, né, do nosso livro, e daí eu passo as atividades em relação ao capítulo 1 e capítulo 2 para vocês fazerem, ok? Então tá bom, pessoal. Então, até semana que vem, daí semana que vem eu tô em sala de aula com vocês. Até mais.